Então, vamos fazer a explanação da audiência pública, primeiro quadrimestre de 2021, Lei de Responsabilidade Fiscal 101, relatórios de gestão. O relatório da execução orçamentária do primeiro bimestre segundo bimestre e primeiro quadrimestre de 2021 são as metas bimestrais, arrecadação de receita, o cronograma bimestral relativo às despesas do exercício. Demonstração de sua compatibilidade com os montantes das receitas e despesas orçamentárias no exercício de 2021. Metas bimestrais para o resultado primário e nominal. Os artigos 8º e 9º da da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei número 7.654, de 28 de dezembro de 2020, Lei do Orçamento Anual e alterações posteriores. Artigo 47 da Lei Federal, número 4.320, de 17 de março de 1964. Demonstrativo do resultado das metas fiscais de receita, de despesas, da dívida pública consolidada, da dívida consolidada líquida e o resultado nominal e primário, que são os objetos da presente demonstração e avaliação que foram estabelecidas no anexo de metas fiscais da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Das considerações iniciais. O Executivo e o Legislativo farão limitação de empenho e movimentação financeira na ocorrência dessa hipótese do Poder Executivo. Aí o Poder Executivo apurará o montante da limitação de empenhos e informará a cada um dos poderes e órgãos os parâmetros a serem adotados na estimativa de receitas e previsão de despesas para os bimestres subsequentes. Isso aí é no caso das metas não serem atingidas, né? Não se comportarem com o que foi estipulado lá na LDO, né? Então, aí o município teria que fazer essas ações, né? No primeiro quadrimestre do RGF, relatório de gestão fiscal, e segundo bimestre de relatório de resumido da execução orçamentária de 2021, objeto desta demonstração e avaliação obteve a seguinte realização em comparação com o planejamento e projeção para o exercício. Previsão inicial, evolução da receita orçamentária. Nós temos uma projeção de 356 milhões. Eu aqui vou deixar os centavos para ser mais... então, são 356 milhões 756 mil. Previsão atualizada, 356.756 mil. No bimestre arrecadado, 53.493.763. Até o bimestre, 105.711.960. Esses são os valores arrecadados com a consolidação. Evolução da despesa orçamentária, dotação inicial, R$ 356.756.067. Dotação atualizada, R$ 370.607.202 mil. Essa variação da dotação atualizada para inicial, ela se dá por a inserção de alguns créditos especiais, reabertura de créditos que ficaram do exercício, então a tendência dela sempre é uma variação aumentativa. Despesas empenhadas até o quadrimestre, R$ 129.018.871 reais. Despesas liquidadas, R$ 95.033.840 reais. Despesas pagas, R$ 71.287.342. Meta de resultado primário para 2021 e desempenho até o bimestre. No demonstrativo do resultado nominal e demonstrativo do resultado primário, artigo 53, inciso 3º da Lei Complementar 101, de 2000, foram estabelecidas as metas bimestrais para o resultado primário durante o exercício. A LDO projetou uma economicidade de 2.394.000, né, dividido pelos 3 quadrimestres, a um total de 798.044 R$ 798.044 para o quadrimestre, que é a base para fazer a comparação, né? O quadro da receita primária. O quadro da receita primária, ela se diverge um pouquinho da receita orçamentária, porque essa receita primária é que faz a base
para extrair os resultados da meta fiscal. Ela diverge um pouco porque da receita orçamentária não entra aqui as receitas oriundas as receitas patrimoniais de rendimentos. Então, receita, previsão atualizada, 281.795.324. Receita realizada, R$ 93.290.659. Constituição, demonstrativo da receita arrecadada. A meta atualizada da receita primária para o ano de 2021, de R$ 281.795.324 e parcial para o período, que é o período que nós estamos analisando, R$ 93.931.774. Não foi atingida devido à arrecadação ter sido de R$ 93.290.659 e, portanto, inferior à prevista em R$ 641.114, com um percentual de 0,68 que não foi realizado. Quadro da despesa primária. Despesa primária, R$ 291 milhões, dotação atualizada, R$ 831.376. Despesas empenhadas, 102 milhões, 50 mil e R$ 82. Despesas liquidadas, R$ 70 milhões, 778.401. Despesas pagas, R$ 68 milhões, 633 633.716. Restos a pagar processados pagos, restos que for, de exercícios anteriores, né? 4.765.995. Restos a pagar não processados, liquidados, 5.400.000. Esses restos a pagar não processados foram reconhecidos, né, nesse exercício liquidado, né? 5.401.889. Pagos, R$ 4.534.215. Continuação, meta do resultado primário. Ali, no caso, tem-se a comparação entre o resultado primário previsto e o realizado nos 2 bimestres de 2021. Observa-se que a meta parcial superavitária de 2.394.000 e parcial para o segundo bimestre de 798.044. Mauro, só me dá um minutinho, por favor. Seu Kleber, o senhor pode compor a mesa? O senhor é vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Obrigado, vereador Ovienes. Mauro, posso te fazer uma pergunta só antes ali, que tu só passou? Tu pode voltar só me falar... Esse material vai ficar conosco? Pode ficar conosco? Sim, esse material ele já foi emitido, né? Então todos foi para o site. E as RROs, elas já estão no sistema? Sim. Já está? Tá. É que ontem a gente procurou e não aparecia. Não, já está sim. Se o senhor entrar lá no site do Siconf, já está o resultado do resumido da execução orçamentária e o resultado da gestão fiscal. Só pode me confirmar de novo, por favor, o que era previsto e o que a gente está... Só para eu fazer um comparativo. Certo. Na receita primária... o total, por favor. Tá. A receita, o arrecadado, o previsto é 281.795.324. Esse é o previsto para todo o exercício, né? Nós temos isso. E até o primeiro bimestre, até o segundo bimestre e o primeiro quadrimestre foi 93.290.659. Obrigado, Mauro. Bom dia, por gentileza. Tem que conseguir um copo d'água aí? Tá. Obrigado. Aí tava. Já ia te levar o meu aí. Então, isso já é consolidação. Obrigado, Mauro. Obrigado. Então tá. Dando a continuidade ali, nós tínhamos parado nesse quadro aí. No caso, tem-se a comparação entre o resultado primário previsto e a realização dos 2 bimestres de 2021. E observa-se que a meta parcial superavitária de 2.394.134 e parcial para o segundo bimestre de R$ 798.044 foi atingida, ficando superavitária em R$ 22.512.257. Portanto, tem-se um superávit de R$ 21.714 acima do previsto. Ou seja,
Nós prevíamos uma economia de 798 milhões e se conseguiu chegar a 22 milhões. Mas é interessante, assim, que é outro dado que a gente sempre deixa em alerta, né, que embora, que é bom, né, que teve essa meta superavitária, mas a gente deixa um alerta, assim, que é embaixo. Outro, sim, esclarecemos que nesse resultado já está incluída a consolidação dos dados e de suas autarquias nos bimestres de 2021 e foram registradas conforme a integração de dados, ou seja, vai os dados do CISPREM, da autarquia do DAI, vem os dados da Câmara, e você faz a consolidação, que é os resultados que estão sendo demonstrados aqui. Né? Então, no resultado primário, nós tivemos previsto de receita, agora nesse quadro ali o senhor vai conseguir visualizar seu questionamento anterior. Previsto no ano, para o ano, 281.795.324 reais. Valor previsto para o período, ou seja, ele é dividido pelos 3 quadrimestres, então dá a previsão para o primeiro de R$ 93.931.774 reais. Valor executado no período, aqui o que foi arrecadado. Então, se arrecadou R$ 93.290.659 reais. Isso aqui é naquele quadro lá anterior que ela não foi atingida e ficou a 0,68% abaixo do previsto. Tivemos um resultado negativo de R$ 641.114,97. Abaixo nós temos o quadro da despesa, que foi previsto para o ano R$ 291.831.376 reais. Valor previsto para o quadrimestre, R$ 97.277.125 reais. Valor executado no período, R$ 70.771.401 reais. Aqui que tivemos uma diferença apurada de 26.498.723, ou seja, se empenhou menos do que se previu. Então, nós tivemos um resultado positivo. E aí você vem o resultado primário, que é a diferença entre a receita realizada e a despesa realizada, que nos deu um superávit de 22.512.257. Portanto, ficamos bem acima da meta, que era uma economia de 700 e... Agora eu não recordo mais, 700 e alguma coisa, que eu acho que está na tela anterior. Ah, sim, 798. Continuação. Demonstrativo da despesa líquida primária. No entanto, nos 2 bimestres do ano, o município liquidou R$ 70.778.401. É interessante colocar aqui que isso aqui é com base na despesa liquidada, né? Às vezes, se você olhar lá no site, mas o município empenhou mais. Não, realmente, às vezes, ele empenha por todo o exercício. Diante de um valor parcial no período previsto de R$ 97.277.125, gerando uma economia de R$ 26.498.723 na despesa primária prevista, equivalente aproximadamente a 27,24%. Diante desse cenário, o município mantém um superávit orçamentário, realizado no período na ordem de R$ 22.512.257 reais. Uma observação, o município possui, no período, restos a pagar não processados, que poderão vir ser liquidados, né, e ser confirmados, no valor de R$ 24.451.061 reais. Então, embora você tenha uma boa economia, a gente sempre coloca esse aviso que a situação é boa, é confortável, mas não é tão assim, que a gente tem impactos ainda. Não? Resultado primário. O valor previsto, R$ 2.394.134 para o período 798. Isso aqui já é um resumo do que já foi falado. Então, nós tivemos, no período, um resultado primário de R$ 22.512.257,80, por uma diferença apurada de R$ 21.714.213 reais, um resultado positivo. Recondução ao resultado primário à meta. O resultado primário, parte da presente exercício, considerando o desempenho da receita e da despesa nos 2 bimestres e a meta superavitária no total do período de 798, conforme estabelecido na LOA, a Lei número 7.654 de 2020, as dotações anuais dos grupos de despesas estão posicionadas conforme os registros contábeis de abril de 2021. Essa é uma avaliação de 2021. Do quadrimestre, já consolidados com as suas autarquias, com as DAIs, CISPREM, Câmara e o Executivo. E demonstra um resultado primário superavitário em R$ 22.512.257. Desse modo,
Desse modo, de pronto, conclui-se que os esforços realizados estão de acordo com a proposta de atingimento das metas do período. Da distribuição do limite do empenho da movimentação financeira. De acordo com os resultados expostos, o município demonstrou um resultado primário superavitário. Porém, além do proposto, a execução da despesa gerou uma economicidade de R$ 26.498.723. Mesmo assim, existem restos não processados, que já foi demonstrado no quadro anterior, em período de 24 milhões, e a frustração da receita de 648 mil. Então, serve de alerta, né? É um alerta que a gente coloca. Embora as metas estão sendo boas, estão sendo atingidas, né? Bom, da avaliação do resultado nominal. Agora passamos para o resultado nominal. O resultado nominal é demonstrativo da evolução da dívida do município. Ao se analisar o desempenho do resultado nominal, no primeiro quadrimestre do exercício de 2021, verifica-se que houve uma redução no montante da dívida líquida consolidada, com relação ao valor da dívida inicial demonstrada ser inferior do previsto. Aqui nós temos uma posição da nossa dívida em 31 de 12 de 2020. Dívida consolidada líquida, ou seja, a dívida consolidada líquida, ela demonstra as despesas, no caso, as despesas a serem pagas, né, a serem parceladas, de demonstrativo, e faz um ajuste com a fluxo de caixa. Aí tem a dívida consolidada líquida. Em 31 de 12 de 2020, nós tínhamos R$ 22.971.773. Até o bimestre de 2021, a dívida que era consolidada, pegando a parte lá de cima, ou seja, de 24 milhões, ela reduziu para 21.980.624 reais. Com as deduções, ela ficou lá em dívida consolidada R$ 1.777.941,66. Aqui cabe salientar, assim, eu vejo assim com uma posição assim, que esse é o cálculo que a gente chega para a dívida consolidada líquida. O que faz frente, que não fez no ano passado, lá em 31 de 12, que hoje o nosso fluxo de caixa lá está em 19 milhões, a disponibilidade de caixas para pagamento da dívida. Então, ou seja, ela reduz, além dela ter uma redução, ela teve uma dedução da parte do disponibilidade de caixas, ela chegou a um montante de R$ 1.777.945. Demonstrativo do resultado nominal. A dívida consolidada, é outra forma de exemplificar ela do quadro anterior. A dívida bruta, R$ 24.123.726. O valor consolidado das deduções, ou seja, o que tinha para deduzir, o que se deduz da dívida? É a parte financeira, a disponibilidade de caixa, o seu ativo financeiro. R$ 1.151.953,13. Valor nominal, R$ 22.971.773 Dívida consolidada no final do bimestre corrente. Valor nominal bruta, R$ 21.980.624. O valor das deduções, R$ 21.610.583. Nós chegamos a um resultado nominal líquido de R$ 1.777.945,22. Ou seja, nós ficamos bem além da meta, que foi R$ 21.193.828,03. Aqui está o que foi proposto, o valor previsto para o ano, né, era um valor de crescimento da dívida, né, de 5.203.866. Esses dados são extraídos da LDO anterior, que é o que embasa, né, assim como o resultado primário. E o valor para o período deu R$ 1.737.955. E a gente conseguiu R$ 22.601.732, diferença apurada no período, R$ 20.863.777, um valor positivo. Essa variação está aquém do limite proposto ao período, pois a meta prevista para o primeiro quadrimestre de 2021 importa uma variação de redução da dívida parcial no período de R$ 1.737.955. No entanto, apurado para o previsto de R$
601.732, o que importa numa redução total do previsto de R$ 20.863.777. Bom, aqui a gente já entra aqui nós entramos na dívida previdenciária, uma exposição que se faz dos parcelamentos que hoje tem com o CISPREM. É interessante, assim, ressaltar sempre que para o cálculo da dívida consolidada líquida, a dívida previdenciária é excluída, ela não entra. Então, por isso que demonstra que eu vejo assim, demonstra um passivo bem controlável, né? Se olhar assim, o município está bem controlável o passivo, mas para cálculo desse resultado primário, eles excluem a dívida previdenciária. E hoje nós demonstramos aqui, pelos parcelamentos, hoje com o CISPREM, o CISPREM tem com a Previdência R$ 255.607.648, com a assistência aqui, a assistência do servidor, R$ 25.383.583. Total da dívida com o CISPREM, R$ 230.991.232, ou seja, é um passivo bastante pesado. Continuação. Outro sim, devemos levar em consideração que este resultado demonstra uma posição em relação aos registros contábeis do período de janeiro a abril de 2021 e demonstra o montante da dívida fundada real. A gente sempre deixa uma posição assim, que a gente entenda assim, que para o enfrentamento, a contenção do crescimento da despesa pública, promover ações para o crescimento da arrecadação tributária, somente o esforço adicional da elevação da receita não resolve se a despesa continuar a crescer. Dentro do quadro de dificuldades estruturais que afeta as finanças públicas do município, chegamos à conclusão que o resultado orçamentário primário está além das metas estabelecidas, tendo sido cumprido. Com relação ao resultado nominal, observamos o atendimento do proposto e evidenciamos a variação na redução da dívida consolidada líquida em R$ 20.863.777. Cabe salientar que os esforços devem ser no sentido de estancar a evolução da dívida e aumentar a sua amortização e cumprir as metas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto ao orçamento, verificamos que a receita prevista não se concretizou integralmente e a despesa liquidada foi inferior à receita arrecadada. A estratégia deve ser no sentido de providenciar acompanhamento das metas propostas e os resultados que estão no conjunto de todos os poderes e órgãos para que o compartilhamento do processo de ajuste fiscal assumido pelo governo municipal. Com isso, será possível dar continuidade aos programas de trabalho da gestão, definindo sempre os respectivos ajustes fiscais para o cumprimento das metas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Alertamos quanto às condições em relação às dívidas junto ao CISPREM são valores expressivos e necessita que providências sejam tomadas para cumprir com os valores devidos. Por fim, importa ressaltar que o cumprimento da meta de resultado de gestão nos termos que define a Lei Orçamentária de 2021 foram cumpridos. Informações complementares. Quando é feita a consolidação do quadrimestre, a gente traz sempre uns dados que ele utiliza para fazer o cálculo de pessoal, o cálculo. Então, no caso aqui, a gente está com, no quadrimestre, 8,21%. Aqui cabe assim ao gestor, né, ficar de alerta pelo não cumprimento, né, desse índice, né. Que aqui assim a gente sabe que várias ações que sempre crescem no primeiro quadrimestre, a parte da educação, que é o transporte escolar, a aula presencial. Então é por isso que ele está baixo, né. Mas acredito que à medida que vão normalizando, isso aí vai subindo esse índice, né. Tem um método de aplicação que é 70% com gasto de professores. Hoje o município está em 61,8%. Estamos quase dentro do índice. Acredito que com o concurso, com as novas nomeações, esse índice vem a crescer também. Os gastos com a saúde. O mínimo constitucional é 15% e hoje nós temos com 18,01%. É normal, porque hoje a saúde é o que impacta o maior gasto, né? Bom. Primeiro quadrimestre, gasto com pessoal. Nós apuramos uma receita corrente líquida consolidada em R$ 257.217.389 e uma despesa de pessoal de R$ 124.992.177,
que chegou o nosso índice de pessoal a 48,59%. Esse é o índice de pessoal do município atualmente. O limite de alerta está lá embaixo, é 48,60. Nós temos 0,01 abaixo do limite de alerta. É bom esse sinal. Limite prudencial, 51,30. E o limite máximo com gasto de pessoal, 54. Agradecemos a presença de todos e a atenção dispensada. Tá? Explanado os relatórios. Obrigado, Mauro, pelas explanações. Sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Me inscrevo, senhor presidente. Fica à vontade, passa a palavra ao vereador Rafael. Cumprimento ao presidente e ao vice-presidente da comissão, a adjunta aí da Secretaria da Fazenda, o servidor Mauro, pela explanação. Minha pergunta aqui sobre o superávit ali, né, que teve nesse primeiro quadro, ficando ali de 22.512.257,80 centavos. Portanto, ali acima do previsto, 21 milhões aproximadamente ali. A primeira pergunta é como é que a gente justifica esse superávit aí no dia a dia da gestão? Qual foi a estratégia que está sendo tomada? Bom, pelos dados da receita corrente líquida que foi liquidada, né, o que faz parte desse cálculo, né, por uma análise assim, eu chego à conclusão assim que realmente as despesas estão sendo contidas, né? É uma análise minha fora, mas a parte assim da gestão e essa parte do que está sendo feito, né? Aí essa pergunta teria que ser a nossa secretária, né? Que essa parte que essa demanda dos programas, nossa parte é só a parte. Obrigado. Posso passar então para ti, adjunta, para nos. Presidente, já para ajudar nesse mesmo sentido da fala do colega vereador Rafa, eu posso contribuir com o meu questionamento também? Pode ser, pode, não tem problema. E desejar cumprimentar aqui os nossos vereadores, colegas, né, que não foram registrados, vereador Duda, Rafael, vereador Aquiles Pires, cumprimentar aqui a nossa secretária, cumprimentar os servidores do nosso município. Nesse sentido aí, das despesas primárias, nós sabemos que são os gastos necessários, né, para promover o serviço público à sociedade. São as prestações de serviços necessários. Então, aí vem o encontro desse mesmo seu questionamento. Possivelmente, quais foram os cortes realizados para que houvesse esse superávit? Obrigado. Bom dia, vereador Rafa. Bom dia, vereador Maurício. O seguinte, o início, né, da gestão, nós nos deparamos com a mesma situação que estávamos no ano anterior em relação à educação, que nós encontramos hoje com o sistema remoto, e isso também acaba contribuindo, o Mauro pode me auxiliar melhor, que ele acaba contribuindo para o... Com certeza, se tivesse a gestão da parte do transporte escolar, a despesa seria bem maior e não teríamos superávit. Mas foi bem lembrado, aquela hora que o vereador perguntou, não tinha me dado essa conta. Mas, assim, os índices de pessoal, se o senhor analisar, assim, o senhor põe aqui, assim, aqui em média, aqui a parte de pessoal, nós temos ali uma despesa de 4 milhões, valores acumulados, em 8,25. Provavelmente, se com a despesa não tivesse uma despesa normal, uma situação normal, com aula presencial e transporte escolar, essa meta talvez não tivesse sido atingida, ou, com certeza, teria sim também, mas com um valor bem baixo. Então, os 22 milhões, embora que tenha um impacto bastante positivo, ele se dá por isso. Foi bem lembrado. Você está respondido, vereador? Sim, então, trabalho remoto em si e a diminuição do transporte escolar, que explica aí um pouco essa questão do superávit. A segunda pergunta é já não a meta atualizada da receita primária. Não, deixa eu ver aqui. São muitos números. Com relação à arrecadação, né, que não foi ali atingida, já no caso da arrecadação. O que a gente explica nesse momento aí?
por que a gente não conseguiu a arrecadação prevista para esse início do ano ali? Primeiro quadrimestre. Na verdade, a situação da pandemia, nós, como eu iniciei, né, a fala, nós mantivemos um parâmetro parecido com os anos anteriores, mas não dá para se negar que nós vivemos uma situação de pandemia e que isso, né, influencia na arrecadação. Nós até, né, temos a sorte de que não foi tão mais abaixo do esperado. Nós esperávamos números inferiores, mas se manteve um padrão, mas acredito que tenha sido, sim, em relação a isso, que tenha tido esse déficit. Sim. E o que a Secretaria fez, ou está tentando fazer, para, apesar da pandemia, que a gente não sabe, provavelmente ainda vai durar algum tempo, para no final do ano também a gente não... Quem sabe, tem um outro discurso no sentido, olha, apesar da pandemia, a gente encontrou esses caminhos aqui e a gente conseguiu cumprir a meta. Não, nós já estamos trabalhando com políticas de arrecadação. Nós estamos finalizando, né, uma parceria com a Receita Federal para nós ampliarmos o cadastro, né, nós termos mais acesso, porque é uma dificuldade que a Secretaria da Fazenda tem muitas vezes de cobrar, principalmente a dívida ativa, que é a localização dos contribuintes, porque muitas vezes eles não atualizam o cadastro e isso dificulta na hora da cobrança. E também isso foi outra questão que nós também estamos trabalhando, né, já dentro desse primeiro quadrimestre, nós já implantamos umas notificações que são entregues nas casas dos contribuintes, e isso, primeiramente, já no primeiro quadrimestre, nós arrecadamos mais de 30 mil reais. Então, foi um retorno bem significativo, né? Foi uma experiência boa que nós vamos continuar implantando para frente. Além disso, também, nós estamos fazendo a inicialização do Código Tributário, que até nós contamos, aproveito o ensejo para dizer que contamos com o Legislativo, né, para trabalhar nessa questão, futuramente vai vir para cá para votação, e com isso também nós pensamos em melhorar a arrecadação. E, além de tudo isso, né, nós já temos as leis tributárias, né, que foram todas aprovadas pelo Legislativo, mas elas precisam de um compilado, talvez uma atualização, né, tudo isso será discutido, e nós contamos com vocês para que nós possamos melhorar a arrecadação também através do Código Tributário. Esse aqui. Tá. Só para finalizar agora, tem um planejamento de aplicativo que possa facilitar também ali a vida para não pegarem a fila e tal, nesse sentido? Tem sim, até foi bom o senhor falar, vereador, que eu me esquecia na hora de falar. Nós estamos sim trabalhando no sentido de... essa parte nós ainda estamos em estudos, mas é um objetivo que é tentar informatizar toda a questão do processo administrativo, né, para agilizar mais todo o expediente interno e, com isso, também poder dar melhoria para o contribuinte. Nesse sentido, a gente está pensando também em fazer digamos assim, quem sabe usar um cartão de crédito, alguma coisa para o pagamento, tentar informatizar também essa questão do pagamento, de repente, de fazer uma situação que o contribuinte tenha mais facilidade para poder obter o tributo e, com isso, ter mais arrecadação para o município e que a gente possa passar melhorias para toda... Exatamente, assim, nós estamos em estudos disso, ainda não tenho uma resposta concreta para dar para vocês, mas isso está sendo, sim. Ainda na semana passada, juntamente com a secretária Gisela, nós estávamos já fazendo estudos para implantar essa questão. Tá bom, é isso, muito obrigado. Merece. Mais algum vereador se inscreve? Alguém da plateia? Eu tenho algumas perguntas, Mauro. E basicamente o contexto já foi dito, né? O superávit, ele é uma estimativa, digamos assim, de falso, né? Ele é uma falsa conquista, porque a despesa na educação, por exemplo, está 8, né? São dados ali, e isso mais para o final do ano pode se tornar muito mais preocupante, né? Volta às aulas presenciais, questões de transporte, né? Principalmente na questão da educação. E na questão da saúde, a tendência é que aumente ainda, né, a despesa. Tem microfone aí, Mauro, também pode. Aí, tá. Alô. Não, a tendência, assim, os índices que vão impactar para frente aqui, com certeza, vai ser a normalidade na educação, né, que vai ter que subir esse índice. Até o ano passado, se não me engano,
alguns municípios, eu não recordo o nosso aqui também, que não atingiram a parte dos 25%, o TCE não estava penalizando justamente por essas demandas de despesas que não ocorreram, né? E acredito que esse ano também, talvez se não atingir, vai se dar por isso aí também, que não, por enquanto ainda não está normal, não temos ainda a aula presencial, né, secretário? Não, ainda não, né? E, Bianca, nesse sentido, né, para que a gente possa atingir a meta dos 25%, aqui da Câmara a gente pode criar algum projeto para que seja executado os 25% no sentido, vamos entregar tablets para as crianças com recurso que está disponível, vamos comprar alguma política pública no sentido de usar o recurso disponível do Fundeb para que seja atingida a meta e o município não seja penalizado. Nós podemos, dentro da Comissão da Educação, de Finanças e Orçamento, produzir algo para mandar para vocês. É possível isso? Não, claro que sim. Será de grande valia. Vai passar, claro, pela Secretária de Educação, que é titular da pasta, mas toda ajuda é muito bem-vinda e contamos com vocês. Que daí entra num assunto que o vereador Rafa e eu nós conversamos outro dia, que é a questão das aulas que vão continuar sendo híbridas ou online, né? E tem muita gente que não tem acesso nem à internet, né? E nem ao aparelho eletrônico, né? Principalmente da rede, para atingir a meta, tá? Então, basicamente, ele é um superávit, mas que a gente, com o pezinho no chão, tenhamos que falar para a população que nos assiste agora que é uma questão que pode ficar mais complicada, mais complexa para frente, Sim. devido à arrecadação. Então, é importante salientar numa audiência pública que a participação da sociedade com relação aos impostos para que seja devolvidos os serviços sociais a eles é importante. Nesse sentido, vocês têm algum vídeo institucional falando da tributação, explicando o que é tributo, o que é taxa dentro do município? Vocês fazem algum trabalho nesse sentido ou não? Nós não temos um vídeo da Secretaria da Fazenda, mas a comunicação ela vem trabalhando com isso. Nós passamos até materiais, números para eles, para que seja feito alguma coisa. Não posso lhe dizer, ele precisar vídeo se foi feito, mas tem sim números, são passados até através da página da Prefeitura pela comunicação, e até quando, em relação ao IPTU, os números todos eles são passados até a questão do desconto início do ano, foi bem trabalhada essa questão e nos deu um retorno muito bom nesse sentido, dentro do contexto atual, né? Não fomos, como o Mauro ressaltou, né? Não foi um resultado tão bom, mas foi algo que contribuiu. Pensamos em continuar com as políticas para poder superar isso e poder cumprir com essas metas até o final do ano, né? Foi só o primeiro quadrimestre. E uma última pergunta para encerrar aqui dos meus questionamentos é relacionado à arrecadação prevista, né? É Prefeitura, Legislativo e as autarquias, CISPREM e DAI. Exato, é isso? CISPREM e DAI. Porque da Lei Orçamentária Anual da LOA do ano passado, que eu acompanhei essa mesma audiência pública de casa, né? Estava acompanhando, era 356 milhões certo. A estimativa. Agora, tu apresentou uma que ela está em 281, é isso? Milhões? Ou ela continua a mesma? Na realidade, assim, o que eu lhe expliquei ali, que tem aquela dotação que bate lá na despesa primária, mas a nossa receita mesmo, orçamentária, ela está lá em 300 e poucos milhões, que é o que faz junto com a despesa. Que são excluídas algumas receitas, principalmente as receitas patrimoniais, que não entram na parte do... Deixa eu ver aqui. Ali está, a receita, a previsão. Esta aqui é toda a receita. Esta aqui é a receita do orçamento geral. Aquela receita que é extraída para fazer a parte lá do resultado nominal e do resultado primário, né? É a receita, ela exclui algumas receitas, que são as receitas a receita patrimonial. Então, ela dá uma diferença. Então, hoje nós temos previsto, entre os quatro, 356 milhões. Né? 356 milhões, 756 mil e 67 reais. Tá. Mas essa é a geral de todo o município. Tá. Que não é a mesma que é utilizada
para fazer a receita primária e o resultado Não é a primário. mesma. Não é a mesma receita. Tá, a mesma, é a de 281 milhões que vocês Exatamente. utilizaram. Tá. Agora, aproveitando, né, que tu falaste, tem a questão dos restos a pagar. O município entrou com 66 milhões, se eu não me engano. Tu me corrige, por favor, se eu estiver errado. E agora tu me falaste aqui na apresentação que tem 4 milhões já empenhados. Ali está... restos a pagar processados, pagos. Tem 4 milhões que foram pagos. Já foram pagos. Já foram pagos. Restos a pagar não processados. Liquidados. Então, hoje o município liquidou já, quer dizer, que reconheceu aquela dívida um exemplo de algumas demandas que não foram liquidadas no exercício de 2020, e ele reconheceu as dívidas que foram... Geralmente são aquela parte de dezembro, que é empenhada em dezembro, que ele vira sem ser liquidado, ou porque não tem uma nota fiscal. Isso acontece muito com a ANSAS, um exemplo. Está empenhado o resto a pagar, um exemplo da ANSAS, que dá em torno de 700 ou 800 mil, de dezembro, que vai só ser liquidado lá no início. Então, isso aí vai impactando. Então, hoje ele já reconheceu 5.401.000 nesse primeiro quadrimestre. Eu lhe dei um exemplo da ANSAS, porque acontece muito. Tem outros que eu agora não recordo, né? Mas a ANSAS, a fatura dela fecha em 31 de dezembro e a nota fiscal só vai vir lá pelo 10, 12 do mês subsequente. Era isso, e aí só mais uma vez a sugestão, né, principalmente para quem nos acompanha, geralmente as audiências públicas relacionadas ao orçamento, ela afasta muitas pessoas, né? Não é todo mundo que acompanha. Então, se pudesse o executivo tornar isso mais didático, ou apresentar os dados de forma mais clara, usando o princípio da accountability, né, para que isso possa chegar, né, em mais casas, em mais pessoas, para que eles tenham ciência da importância do imposto que é devido, daquilo que eles pagam, que contribuem para que o executivo entregue novamente. Então fica uma sugestão minha, como vereador, presidente da Comissão de Orçamento, o vereador Duda faz parte também da Comissão de Orçamento, e os demais vereadores que se sentirem contemplados, nesse sentido da transparência. Isso pode ajudar na política de arrecadação. Eu penso dessa forma. Não sei se vocês pensam assim. Mas fica uma sugestão. E também falar da questão, eu fiz o requerimento do Código Tributário Municipal, né, até para a gente ver também a questão do turismo, né, que muitos municípios têm essa questão da taxa do turismo. Isso é um debate que vai mais para frente, mas que para acontecer precisa do Código Tributário Municipal. Livramento tem as leis espalhadas, precisa desse compilado para que se organize a parte financeira. Talvez o orçamento aí fique melhor de trabalhar nele, fique melhor de poder mexer no sentido de ver despesas e receitas e melhor alocá-las, né? Então fica a minha sugestão. Não sei se mais alguém quer fazer alguma... Me inscreve, senhor presidente. Fica à vontade, vereador Maurício. Secretária, eu acredito que para facilitar a vida do contribuinte, no pagador de impostos, vocês estão elaborando algum projeto muito semelhante ao do Departamento de Água e Esgoto para que facilite através do pagamento de cartões de crédito, é isso, né? Para que venha parcelamento, enfim, este é um fato. O outro também que eu tive a felicidade de participar em uma das reuniões do Poder Executivo, eu estava lá no momento, de que futuramente também a tecnologia, essa ferramenta do celular informatizada, também vai ajudar muito na vida do contribuinte, em função de diminuição de filas, em função da facilitação, né? Vai ser um trabalho de facilitador ao contribuinte para que não seja tão desgastante, né? Tão estressante na hora de procurar alguma informação, de recolher algum imposto, enfim. Isso também é um trabalho que está sendo feito pelo Poder Executivo, está sendo estudado, está sendo conversado com várias empresas, né? Futuramente, né? Então, são dois pontos, eu acho que de extrema importância para que nós não continuemos, Giovanni, da forma arcaica, né? Fila enorme, às vezes aquela correria, horário de funcionamento, as condições mínimas e básicas, né, para o contribuinte, que é ele que faz com que a máquina pública funcione no nosso município. Eu acho que isso é importante ressaltar também, secretário. Sim, claro, claro. Eu agradeço a sugestão, presidente, que eu acredito que seja uma boa sugestão para o governo acolher.
E agradeço também ao vereador Galo, que me relembrou dessa questão da facilidade, porque realmente pagar a conta já não é uma coisa que o contribuinte já vê com bons olhos, e ainda ter que encarar fila e tudo mais já é um ponto negativo. Então, é um trabalho que está sendo feito, sim, ainda encontra em fase de estudos, porque ainda é pouco tempo, né, para ver um projeto assim dessa magnitude, que nós temos que fazer tudo muito bem planejado para que seja bem executado. Mas é um plano, sim, nós pretendemos implantar o quanto antes seja possível, né, para poder facilitar e poder chegar ao cumprimento das metas até o final do exercício. Mais alguém se inscreve? Vereador Duda Amaral. Presidente Giovanni Romarinho, bom dia, Bianca, bom dia, Mauro, bom dia aos colegas servidores aí do município, aos colegas vereadores. Eu tenho só dúvidas, umas dúvidas bem simples, que talvez seja até bobagem, mas igual. Tá sendo feita uma revisão do Código Tributário. Isso. Tem uma previsão de quando vai ser concluído? Vão enviar para cá? Se vamos fazer algum tipo de audiência, reuniões a respeito? Não, claro, vai sim. Nós estamos numa fase interna ainda, né? Mas tem um cronograma. Até eu não trouxe hoje aqui o cronograma, mas tem um cronograma estabelecido, né? A secretária Gisela tá à frente disso. E certamente vocês vão ser comunicados, até porque nós precisamos da contribuição de vocês, né? Para estabelecermos as diretrizes do código. Como o vereador disse, ele também já tem as considerações dele, teve iniciativa também em promover o código. Então, vocês vão receber, sim, a cientificação disso. E contamos com vocês para poder construir esse código e podermos melhorarmos a arrecadação do município. A revisão do Código Tributário é um trabalho que todas as prefeituras e governos tentam atualizar, porque isso aí vai ficando, com o passar do tempo, vai ficando para trás, e os gestores públicos muito mais preocupados com os reflexos políticos que isso pode causar nas suas carreiras políticas, acabam sempre empurrando com a barriga e nunca fazem. Mas é importante... Você não dá uma parte, vereador? Só que o código não tem no município. Vai ser criado um código. Sim, não, mas a gente já tem as leis tributárias todas. Vamos só consolidar elas. Mas vão consolidar elas e revisar elas também, porque tem algumas completamente desatualizadas. Sim, muito. Nós temos, vereador Aquiles, nós temos bairros que inicialmente eram de periferia e se cobravam um IPTU baixo por ser de periferia, mas na verdade hoje se construíram em bairros de classe média, né? E regiões no centro que tem um IPTU alto, por ser região central, mas são toda a infraestrutura, toda a estrutura precária, né? Duas dúvidas que eu tenho em relação à questão da fazenda. Existe hoje pagamento do IPTU com possibilidade de débito em conta? Não existe, vereador. Tá. E dentro da previsão de receita orçamentária, né? Consta a dívida ativa? Ela é uma das peças da... Sim, ela está prevista, tanto a dívida ativa como multa, juros, ela faz parte, sim, da peça orçamentária, da previsão de receita. Naquele valor de 300 e... Exatamente, está dentro dali, tem um cálculo da dívida, quando o planejamento faz a sua previsão orçamentária, ele já ele pega com o pessoal tributário lá o que poderá ser cobrado, o que não poderá, né? E esse cálculo, sim, é inserido quando da LOA, né? E sabe qual seria hoje o percentual dessa receita toda referente à dívida ativa? Sim, eu não sei se eu tenho ela aqui aberta, né? Mas a gente tem, sim, no próprio balancete da receita. Se o senhor acessar ali pela transparência ali do portal de transparência, o senhor abre um balancete da receita ali, então ali ela tem discriminado o que vem. Ali tem toda ela em aberta, o que é IPTU. Depois, se não me engano, esse código da receita, ela é lá do grupo 19, né? Isso é bem lá, mas bem para o final da página, lá o senhor vai ver receita de dívida ativa tributária, receita de ICMS, de IPTU, então ela é em aberto, assim, né? Tá bom, obrigado, senhor. Registrar a presença dos demais vereadores, vereadora Maria Helena, vereador Tomás Guilherme, vereador Felipe Torres, vereador Aquiles, vereador, já citei, vereador Vienes, vereador Rafael.
Ninguém tem mais alguma pergunta? Alguém se inscreve? Presidente, Por favor. se o senhor me concede. Senhora secretária, bom dia. Bom dia, vereador. Tem algum estudo direcionado ao ITR para que não fique refém o homem do campo, aquele até mesmo que não tem o acesso, não sabe, né? Tem que depender de um contador para imprimir o documento do ITR para aí sim efetuar esse pagamento? Desculpa, vereador, o senhor fala em relação à emissão do tributo. A emissão do documento. Para auxiliar o contribuinte em como ele fazer a declaração, isso? Exatamente. Hoje nós temos a equipe do ITR, que fica localizada lá no prédio do planejamento, né, até por questão da Receita Federal, do convênio estabelecido para operar o ITR, que eles têm que ficar num local mais reservado. E lá nós contamos com 3 servidores, que eles fazem toda essa parte do ITR e eles dão o auxílio que é necessário, né? Claro que isso depende do contador, né? Para fazer a declaração e tudo mais, mas maiores informações podem ser, sim, retiradas lá junto com o pessoal do ITR. Mas eu me refiro à aquisição da guia para efetuar o pagamento do ITR, né? Não teria como eliminar esse contador, porque na maioria das vezes o recurso pago ao contador é maior que o contribuinte paga o ITR dele. Sim, na maioria das vezes sim, não. entendo. O pequeno paga mais o contador do que o ITR. Não eu acredito que seja uma política que nós podemos, né, conversar sobre para implementar, quem sabe, né, ver a viabilidade dessa questão. Obrigado, presidente. Obrigada. Mais alguém se inscreve? Não? Feitos os questionamentos e não havendo mais nenhuma consideração, damos por encerrada a audiência pública. Agradeço aos presentes. Obrigado ao Executivo pela presença. Obrigada, bom dia.